Deus, adentramos na Tua presença, Papai querido, porque vamos escutar a Tua palavra, Pai. Meu Deus, agora eu vou te pedir, usa o Teu servo, Pai, que ele venha desaparecer no meio da fumaça, Papai querido, e que Tu venha aparecer, Pai, porque será Tu que irá usar ele, Pai. Venha usar ele como um atalaia nas Tuas mãos, Papai querido, nesta noite. Quebranta corações, Papai querido, que nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos ler o livro de Lucas. Glória a Deus. Número 7. Lucas capítulo número 7. Você está lendo bastante. Versículo de número 11 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou os filhos e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Vamos a Deus. Olha comigo assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Irmãos, hoje nós lemos um texto que fala sobre um grande milagre que aconteceu na vida de uma mulher. E eu costumo dizer que o Senhor ele fala para nós na hora, no momento. Essa palavra ele está vindo para nós aqui. O Senhor ele nos usa muito no ministério da palavra revelada. E nós temos um texto que fala que o Senhor Jesus fez um grande milagre na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa. E se nós crermos, irmãos, um milagre vai acontecer na nossa vida também hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se nós crermos um milagre, vai acontecer na nossa vida também. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O projeto daquela mulher tinha morrido. Estava morto o projeto dela. Porque o escritor diz que ela era uma viúva. Já tinha perdido o marido. E a Bíblia diz também que aquele rapaz era filho único dela. E ela estava indo sepultar ele. Os projetos dela tinham morrido. Levanta a mão direita comigo e diga: me ajuda, Jesus. Peça a Deus, diga: me ajuda, Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo ia caminhando, fazendo a sua missão aqui na terra. Ele veio para concluir o projeto de Deus. Ele veio para trazer para nós o projeto de salvação. Aleluia. E ele andava de cidade em cidade ministrando a palavra do Pai. E a Bíblia diz que uma grande multidão estava com ele, irmãos. Porque onde Jesus está, tem multidão. Glória a Deus, aleluia. Onde Jesus está, tem multidão. Glória a Deus, aleluia. Para um lugar que é pequeno, nós estamos em uma grande multidão. Glória a Deus, E por que aleluia. está a grande multidão? Porque Jesus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Aplauda, Glória, aplauda. glória, glória. Glórias, 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 glórias. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Diga com convicção, diga: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Porque tem umas 4 ou 5 pessoas que estavam dizendo assim: Jesus não está aqui, não estou sentindo nada. Ei, Jesus está aqui sim. Diga de novo, diga: Jesus está aqui.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Havia uma multidão com Jesus. Aleluia, Jesus. E aquela multidão que estava com Jesus, eles estavam todos alegres. Aleluia. Todos alegres, todos felizes. Aleluia. Você pode ter chegado aqui triste, mas o Senhor me faz saber que você já está alegre nesta noite. Glória a Deus, aleluia. A alegria do Senhor já começou a invadir o seu coração, sua alma, seu espírito. E você já está percebendo que aquela tristeza que você passou por esses dias já foi embora em nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor manda te falar nesta noite que não vai ter mais noite de choro, de tristeza, mas sim você vai chorar de alegria a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Uma multidão muito grande é com Jesus, e é todo mundo louvando a Deus, é como nós estamos fazendo hoje, irmãos. Glória a Deus, O aleluia. Senhor me deu uma visão quando o coral louvava, que junto com o coral uma multidão de anjos também estava louvando. Glória a Deus, E o anjo estava aleluia. regendo o coral, e eu pude sentir a glória do Senhor aqui nesta noite, quando o coral louvava o Senhor. E o Senhor diz, diga para minhas filhas que eu vou enviar mais unção na voz delas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Diga comigo assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga comigo assim, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Fala comigo, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E Jesus ia passando e ia aquela multidão toda alegre, toda feliz, porque estava perto de Jesus. Irmãos, nós estamos perto de Jesus. Glória a Deus. Então não há motivo para nós ficar triste, para nós ficar cabisbaixo. Nós Verdade. estamos andando junto com Jesus. Glória a Deus, Fala comigo, aleluia. obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E de repente eles se aproximam de uma cidade com o nome de Naim e se deparou com uma outra grande multidão que estava saindo daquela cidade. Só que aquela multidão que estava saindo daquela cidade era uma multidão diferente daquela multidão que estava com Jesus. Era uma multidão que transparecia a tristeza na face deles, irmãos. Porque eles estavam indo em direção a um cemitério. Fala, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Eles estavam indo fazer o sepultamento de um jovem, filho dessa viúva do qual citamos no começo. Aleluia. E naquela multidão, oposta da multidão que estava com Jesus, só tinha pessoas tristes. Levanta a mão direita comigo e diga, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Só tinha pessoas tristes naquela multidão, irmãos. Aleluia. Hoje o Espírito Santo do Senhor Deus está me fazendo saber que está tirando nós da multidão que está triste para colocar nós na multidão que está alegre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Você Deus, vem aqui nesta aleluia. noite para que o Senhor mude você de lugar. Deus vai tirar você Aleluia. de uma posição de derrota, de tristeza, de angústia, de choros e lágrimas, para te colocar numa posição de vitorioso. Glória a Deus, Pessoa aleluia. feliz na terra. Glória a Deus, Deus manda dizer aleluia. para a igreja nesta noite que Ele vai fazer nós a pessoa mais feliz da terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Levanta as suas mãos para cima e diga aleluia, Jesus. Aleluia, Mais forte, Jesus. diga aleluia, Jesus. Aplauda, Senhor, pelo aplaudir, irmão. Jesus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. E Ele manda repetir que Ele está aqui nesta noite. E o Senhor Jesus Cristo, juntamente com a multidão, ia se aproximando da outra multidão. Aleluia. E quando se aproximou, quando chegaram perto, o Senhor Jesus Cristo foi direto a uma pessoa, irmãos. O Senhor Jesus Cristo foi direto a uma pessoa. Glória a Deus, O Senhor aleluia. Jesus Cristo hoje está indo direto em sua direção, viu? Em nome de Jesus, Vou aleluia. repetir para você dando glória. O Senhor Jesus Cristo hoje está indo direto em sua Glória a direção. Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele foi direto em direção de uma pessoa. E chegou bem na frente daquela pessoa, como ele está chegando na nossa frente hoje. E Aleluia. ele disse para aquela mulher assim, não chores. Aleluia. Ele está dizendo para nós assim hoje, irmão Ronaldo. Ele está dizendo para nós hoje assim, olha, não chore mais não, viu? Aleluia. Ele está dizendo para nós hoje. Chega de choro, chega de tristeza.
Apocalipse diz que o Senhor Jesus ele vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. Jesus não gosta que você chore, não, irmãos. E por isso que Ele trouxe aqui nesta noite para te curar, para te libertar, para te abençoar. Para Glória a Deus, aleluia. Riso dos seus lábios, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: não chores. A Bíblia diz que Ele se compadeceu daquela mulher. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo ele ficou com dó daquela mulher, irmãos. Ele teve pena daquela mulher. E é isso que Ele me faz sentir hoje. Ele está me fazendo saber aqui que Ele está com dó de nós. Aleluia. Está sentindo pena de nós. É verdade isso que eu estou falando nesta noite. Aleluia. Aleluia. Seu Deus está tendo compaixão de nós. Verdade. Porque Ele está vendo o seu esforço. Ele está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo o esforço que você está fazendo para ser vitorioso e não está conseguindo. Ele sabe as suas noites sem dormir. Ele sabe a fome que você perde todos os dias por causa dessa situação que está passando. Ele sabe que você se bate daqui, se bate dali, não está conseguindo. Ele manda dizer para você: eu estou com pena de você e por isso eu vou te ajudar para te libertar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Receba a ajuda do Senhor a partir de agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Fala comigo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala comigo assim: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse para ela: olha, não chores. O Senhor Jesus Cristo saiu de perto dela e foi em direção aonde estava o filho dela morto. O Senhor Jesus Cristo hoje está indo em direção dos nossos projetos que para nós já morreu, irmãos. Sabe aquele projeto que para você já morreu, você já engavetou, já enterrou? Sabe aquele sonho que você tinha, que você falou assim: não, esse sonho nunca vai realizar na minha vida, nunca vou ser feliz. Também você falou: nunca vou casar, eu nunca vou ser rico, eu nunca vou ter um carro, nunca vou ter uma casa. Também você falou: eu nunca vou ter um filho, eu nunca vou ser feliz com a minha família. Também você enterrou esse sonho, sepultou esse sonho. O Senhor está indo ressuscitar hoje os seus sonhos, em nome de Jesus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Aleluia. Fala comigo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor disse que os teus projetos estão sendo ressuscitados hoje, em nome de Jesus. E quando ele chegou ali, naquele esquife é um caixão do sistema judaico, que ele é meio aberto e as pessoas costumam carregar. Ele é tipo um lençol, tipo uma rede. E uma pessoa pega de lado de outro e leva em direção ao cemitério. Ele chegou até ali e ele disse para aquele jovem que estava morto ali: estava morto, irmão. Levanta a mão direita comigo, pode levantar. A igreja do Senhor tem poder, a igreja do Senhor tem poder. Diga comigo assim: espírito da morte. Espírito da morte. Diga com voz de vencedor, diga: espírito da morte. Espírito da morte. Sai da minha vida. Sai da minha Sai da minha vida. família. Sai da minha família. Sai do meu Em nome de caminho. Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fala comigo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala comigo assim: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E ele disse assim: olha, jovem, eu te mando, irmão. Jesus manda, viu? Jesus não Aleluia. pede, Jesus manda. Aleluia. Ele disse: jovem, eu te mando, levanta-te. A ordem de Jesus Cristo tem que ser obedecida, irmãos. Aleluia. E Ele está mandando hoje que todos os demônios saiam do seu caminho, no nome dEle, no nome de Jesus. Aleluia. Ele está mandando hoje que a dificuldade saia da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Ele está mandando hoje essa doença que te afligindo embora de você, você vai sair daqui curado, em nome de Jesus. Aleluia. Ele está mandando a dificuldade que estava te preocupando sair da sua vida para sempre, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele que estava morto se sentou, irmãos. Já está tendo ressurreição na nossa vida. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Os projetos já estão sendo ressuscitados, os sonhos já estão sendo ressuscitados, despertados em nome de Jesus.
Aquele rapaz que estava morto se sentou e começou a falar, irmãos. E o Senhor Deus manda abrir um parênteses aqui e diz para nós que estava morto espiritualmente, nós já estamos vivos, já vamos começar a falar, já vamos começar a pregar a palavra do Senhor. Aleluia. Também você estava morto espiritual. Mas a partir de hoje você vai sair daqui vivo espiritualmente em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vai sair daqui profetizando, orando, louvando o nome do Senhor, pregando a palavra Glória a do Senhor, Deus, aleluia. em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aquele jovem que estava morto começou a falar. Começou a falar em nome de Jesus. Aleluia. Fala comigo assim, obrigado, Jesus. Fala comigo assim, eu te amo, Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo pegou na mão daquele jovem. O Senhor Jesus Cristo pega pela nossa mão hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. E a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo devolveu aquele filho para a mãe dele, irmãos. O Senhor Jesus Cristo pegou aquele jovem pelas mãos e devolveu para a mãe dele. Hoje o Senhor Jesus está devolvendo o controle da sua casa nas suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glórias, 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 glória. Aleluia, te perdi no controle da família, o Senhor te devolve hoje. Aleluia. Aleluia. Vai ter restituição familiar, me faz saber o Espírito Santo aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E o Senhor Deus manda repetir de novo, vai ter união familiar a partir de então, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Levanta a mão direita comigo. Diga para Jesus assim, eu amo a minha família, Jesus. Eu amo a minha família, Jesus. De novo, levanta a mão direita para cima, diga eu amo a minha família, Eu amo a minha Jesus. família, Jesus. Diga com o coração voltado para Jesus, diga eu amo a minha família, Eu amo a minha Jesus. família. O Senhor Jesus manda dizer para você, se você ama a sua família, cuida da sua família. Aleluia. Ore pela sua família. Zele pela sua família, ajude a família em nome de Jesus. O Senhor Jesus restituiu o filho para a mãe. Aí todos ficaram admirados, irmãos. Todos vão ficar admirados de ver a vitória que você e a sua família vão começar a usufruir a partir de hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. Jesus, aleluia. E todos glorificavam a Deus pela grande feita que o Senhor Jesus fez na vida daquela mulher. Aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, irmãos, vai levar as pessoas a glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Somente que crê, dá um glória bem alegre para Deus. Aleluia. Aí ele dizia assim, olha, um grande profeta se levantou entre nós. E o Senhor manda abrir um parênteses e dizer que o Espírito Santo está levantando profetas aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Vou repetir para você dar glória. O Espírito Santo está levantando profetas aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Vai profetizar na terra, me faz saber o santo Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, receba a unção para profetizar em nome de Jesus. Aleluia. Fala comigo assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E a palavra do Senhor Deus diz que alguém dizia assim, Deus visitou o seu povo nesta noite. Deus está nos visitando nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus está nos visitando nesta noite em nome de Jesus. Fala comigo assim, vem aqui, Jesus. Vem aqui, Jesus. A palavra diz que a notícia a respeito dessa situação foi divulgada por toda a Judéia e por toda a cidade circunvizinhas. Todos vão ver o que Deus vai fazer na minha e na sua família em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fala comigo assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Fala comigo Jesus. assim, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Deus me deu uma visão aqui que o anjo do Senhor chegara até na minha esposa e dava uma chave nas mãos dela. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor Deus disse que hoje ressuscitou o sonho dela de nós ter uma casa própria em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fala comigo assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala comigo assim, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Fala comigo assim, obrigado, Jesus. Fala comigo assim, eu te amo, Jesus.
Aí alguém foi lá no cemitério e avisou para o governo dizer: "Ei, pode fechar a cova, rapaz." Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Deus está fechando cova hoje aqui, viu, irmãos? Aleluia. O inimigo já tinha aberto a nossa cova porque pensou que ele ia nos matar. Fala comigo, o sangue de Jesus tem poder. Fala comigo, o sangue de Jesus tem O sangue poder. de Jesus tem poder. Aleluia! O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida abundante em nome de Jesus. Glória a Deus, Alguém disse aleluia. para o governo: não vai ter mais sepultamento. Glória a Deus. E Deus manda dizer para nós nesta noite: não vai ter mais velório na nossa casa. Glória a Deus, Vou aleluia. repetir para você dar um glória: não vai ter mais velório na nossa casa. Glória a Deus, aleluia. Ao invés de Glória a velório, vai Deus. ter festa na nossa casa, irmãos. Em nome de Jesus. Então faça barulho de festa, aplauda e glorifica. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Coloque o seu coração, vou orar. Querido Senhor, eu agradeço, Senhor, por esse meu Pai, por essa palavra que o Senhor direcionaram nesta noite. Muito obrigado pela forma com a qual o Senhor falou conosco através desse texto. Agradeço, meu Pai. O Senhor me fez saber que ressuscitou sonhos, ressuscitou projetos aqui nesta noite. Disse também que o Senhor ressuscitou pessoas espiritualmente falando. O Senhor me fez saber que levantou profetas aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Nós estamos saindo aqui abençoados, revestidos e protegidos, e vivos e vitoriosos para sempre, meu Deus e meu Pai. Eu declaro todos aqui vitoriosos, em nome de Jesus. Amém.